Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, dando sequência aqui então no estudo de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, eu trouxe um problema do Enem 2019 em que a gente vai ter que usar aquela ideia vista no vídeo anterior, que foram esses exercícios aqui, tá? Em que a gente, para resolver, para encontrar uma expressão para esses exercícios, a gente aplicou a definição do que vem a ser grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Beleza? Então, bora lá então para essa questão 19. Olha só que questão interessante, uma questão que a princípio parece ser um bicho de sete cabeças, mas não é. Desde que a gente saiba então que quando eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, a razão entre as grandezas é igual a uma constante e quando é inversamente proporcional, o produto entre elas é uma constante, certo? Beleza. Então olha só essa questão aqui. Vamos ler e vamos montar uma relação para essa situação. Ele fala assim: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e ataque. Então vamos chamar aqui, ó, força de defesa de D. Então D, força de defesa. E A gente vai chamar então de força de ataque. Então a gente vai usar essa nomenclatura aqui. Beleza? Tá. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então vamos marcar isso, ó. Isso aqui é informação importante. Agora, ó, a força de defesa, então D é o que? Diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, nível a gente vai chamar de N, tá? E experiência de E. Essa é uma outra forma também da gente se organizar nesses tipos de questões, tá? A gente pega sempre as iniciais para a gente saber do que a gente está lidando, tá bom? Então aqui ele fala que a força de defesa D é diretamente proporcional ao seu nível. Então, coloco aqui, ó, ao seu nível. Lembra que eu falei que diretamente proporcional a uma divisão? E ao quadrado, não, aqui proporcional à sua experiência, deixa eu apagar aqui. Proporcional ao quadrado de sua experiência e diretamente proporcional ao seu nível. Então, também aqui dividindo. Lembra? Ó, diretamente proporcional a uma divisão. Então, D é proporcional ao quadrado da experiência e D é proporcional ao nível. Então, está aqui a primeira relação que a gente encontrou para a força de defesa. E aí eu vou melhorar isso aqui e vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar K vezes Z quadrado vezes N, certo? Vamos agora extrair uma segunda relação que ele traz aqui, que é a seguinte, ó. Enquanto sua força de ataque, então ataque, é diretamente proporcional à sua experiência, diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do seu nível. Então, diretamente o A, o ataque, diretamente proporcional à experiência e diretamente proporcional ao nível ao quadrado. Isso aqui, então, agora, olha só, se o D, a defesa, dividido por E quadrado N é igual a uma constante K, para a gente poder diferenciar essas constantes da defesa e do ataque, então aqui a gente vai chamar de K1, que é diferente desse K de cima, certo? Então aqui a gente tem que o ataque, né, é e K1
vezes Z vezes N quadrado, tá bom? Estou falando de duas coisas distintas, defesa e ataque. Então, por isso que esses K são diferentes, tá bom? Então, montamos a expressão. Com as expressões montadas, estabelecidas, vamos ver o que ele fala aqui em relação à experiência e ao nível, né? Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1. Então vamos colocar isso aqui, ó. Nível 1, então N1 e experiência 1, E igual a 1. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui e vai substituir. Ó, os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2. Então, o ataque é igual a 2 e defesa 1. E defesa igual a 1. Então, tá aqui também essas duas informações que a gente vai ter que substituir aqui em cima. Foi? Então, vamos lá. Ó, primeiro, vou substituir aqui subir mais um pouquinho aqui. Deixa eu pegar, vou jogar para cá, ó. Vou jogar aqui, só para a gente montar. Então, olha só, defesa, vou substituir, então, a defesa. Defesa é 1, então eu vou pegar lá, ó, no lugar dessa expressão aqui, eu vou colocar, ó, 1 igual a K vezes, qual é a experiência? Experiência também é 1, só que é 1 ao quadrado, vezes o nível. Qual que é o nível? Também é 1. Então, a gente está pegando essa relação aqui, ó, da defesa. Então, vou até marcar aqui, ó, defesa. E isso aqui vai implicar em que resultado? 1 igual 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, esse K da defesa nós determinamos, ele vale 1, certo? Agora, a gente vai aqui para o ataque. Então, a partir do ataque, que a gente conhece também a expressão, que é essa daqui, nós vamos substituir essa informação que ele deu. O ataque é 2, né? Aí a constante aqui a gente vai chamar de K1. O E continua sendo 1 e o N também é 1, só que agora também ao quadrado. Então, vai ficar 2 igual 1 vezes 1 ao quadrado é 1. Então, aqui vai ficar igual a K1. Então, nós determinamos aqui qual é a constante K e a constante K1. Feito isso, a gente volta aqui, então, ó. Defesa, vamos colocar aqui, ó, defesa igual. Quem é o K? O K é 1 vezes Z quadrado vezes N. Quem é o ataque? O ataque agora é dado por K1, que é 2 vezes Z vezes N quadrado. Então, a gente já sabe a expressão para esse jogo da defesa e do ataque. Maravilha? Olha só, a partir do momento que a gente monta isso aqui, é só substituir as informações que ele traz. De N1, E1, A igual a 2 e D igual a 1. Vamos avançar aqui então na leitura do problema. Agora, olha só. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Então, quem desafia é o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do jogo, o vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade.
Tá, então aqui ele foi e mostrou como funciona o jogo. Agora, olha só. Durante o jogo, o jogador J1 de nível 4, experiência 5. Então vamos anotar isso, ó. A gente já vem aqui e já anota. Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. J1, que é o jogador 1. Vamos colocar o nível dele, N4 e experiência 5. Ele vai atacar quem? O J2. O J2, ele é de nível 2 e experiência 6. Então, vamos ver agora aqui. Vou substituir, ó. Então, vamos calcular aqui. Quem está desafiando aqui é o J1. Então, o que a gente vai calcular? O ataque dele, porque ele que está atacando. Então, vamos calcular a força de ataque dele. Então, aqui, ó. Então J1. Qual que é a força de ataque dele? É 2 vezes a experiência dele vezes o nível dele ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 vezes 5 vezes 16. 2 vezes 5 vezes 16. Isso aqui deu 160. O jogador 2 ele vai se defender. Então a defesa dele é 1 vezes a experiência, 6 ao quadrado, vezes o nível dele. Isso aqui vai dar quanto? 36 vezes 2. Isso aqui, então, deu 72. Certo? Então, a diferença entre a força de ataque e a força de defesa foi 160 menos 72. Isso aqui equivale a 88. Alternativa B. Olha só, parece uma questão complexa, mas a partir do momento que a gente começa a organizar as informações, ela passa a ser simples. Olha só, os pontos 1 e 2 eram o pulo do gato, era saber montar essa relação. A partir do momento que ele fala que são grandezas diretamente proporcionais, levando em conta o K e o K1. Tá diferenciando essas constantes também, porque a gente está falando de defesa e depois a gente está falando do ataque. Por isso são expressões diferentes. Maravilha? Galera, atenção então para esse tipo de problema envolvendo grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Não é difícil e tá aí um padrão que pode cair na próxima prova do Enem. Beleza? Se ficou com dúvida, quer se aprofundar nos seus estudos para o Enem? Me chama lá pelo Instagram, Júnior Pereira Professor, e aí a gente marca algumas aulas de aprofundamento. Tá bom? Valeu, galera. Bons estudos aí. Tchau, tchau.